Oi, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Design Thinking e inovação nas empresas, como é que acontece esse primeiro passo, assim, de implementar a inovação, né? Mas antes, a gente está no canal Lives da Kátia Machado, eu sou a Kátia, e aí, se você não conhece o canal, se inscreve, aciona as notificações para você não perder os próximos vídeos, tá? Bom, a inovação é um tema que interessa para todo mundo agora, né? A gente está sendo muito pautado pelo tema da inovação, né? Principalmente nós que trabalhamos com design thinking, a gente tem estudado muito esse tema, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como as empresas inovam e como tem sido esse processo, né? Dentro das empresas, vamos falar sobre como as grandes empresas têm inovado, porque não é uma coisa nova, né? E como é que elas estão fazendo isso acontecer. Embora a inovação se refira a ideias novas, a conceitos novos, a gente vai ver que o processo de desenvolvimento da inovação, ela segue um padrão, né? Muito embora a gente use o processo para chegar a uma coisa nova, mas na verdade a gente sempre reconhece um padrão. Ao longo da história da inovação nas empresas, a gente reconhece um padrão de o que as empresas fazem, quais os passos que as empresas dão para chegar a uma inovação, tá? Por maneiras diferentes, obviamente, né? Mas a gente identifica um padrão nisso, tá? A inovação é um tema que tem sido reconhecido como fundamental, né, essencial para a competitividade das empresas, para o desenvolvimento econômico, e só que as empresas têm enfrentado desafios cada vez maiores, né, porque cada vez mais complexos para se manterem no mercado, para manterem o diferencial competitivo, estarem gerando valor para os produtos, né, delas. Então, a inovação tem sido uma pauta mesmo importante, né? Por isso é importante mesmo a gente entender o que é inovação e entender bem mesmo o que é inovação e que existem diferentes maneiras de inovar, existem diversas perspectivas que envolvem a definição de uma inovação e o jeito como a gente pode inovar. A gente pode classificar a inovação, por exemplo, por critérios do tipo área de negócio que vai ser impactado, grau de impacto provocado pela inovação ou o grau de controle que a empresa tem pelo processo de inovação. Quando a gente fala de área de negócio impactado, por exemplo, a gente está falando de inovação de produtos, inovação de serviços, inovação em marketing, inovação em métodos organizacionais. Nos produtos, por exemplo, a gente cria novos produtos ou a gente melhora os produtos que a gente já tem, né? Na inovação de processos, a gente entrega os produtos que a gente já tem, só que a gente entrega de uma maneira mais barata, mais rápida, mais customizada. A inovação acontece desse jeito. Na inovação de marketing, por exemplo, a gente inova mudando, por exemplo, embalagem, reposicionando o produto, criando um novo valor para ele de mercado, em termos de marketing, né, de comunicação de marca. E em relação, por exemplo, aos métodos organizacionais, a gente pode falar em modelos de trabalho que a gente inova na divisão do negócio, nas novas formas de comunicação também. E isso de acordo com o negócio, né? A área do negócio, a gente pode inovar dessas maneiras, processos, marketing e tudo mais. Quando a gente fala de grau de impacto causado pela inovação, a gente está falando de inovação incremental, inovação radical e inovação descontinuada, ou a disruptiva que a gente chama. Na incremental, a gente faz pequenas melhorias, a gente trabalha com produtos que a gente já conhece, mas a gente vai fazendo melhorias deste produto, ou seja, a gente faz o que a gente faz o que a gente já conhece, já tem, mas faz de um jeito melhor. Na inovação radical, a gente cria um produto novo, a gente cria um conceito novo, a gente faz algo diferente. E na inovação disruptiva ou descontinuada, que a gente chama, a gente faz inovação radical, a gente cria uma coisa nova, só que essa coisa nova, ela muda as regras do jogo.
ela revoluciona a maneira como a gente consome, ou ela cria um novo mercado de consumo, ela revoluciona, aquele produto vai revolucionar, vai mudar comportamento. A inovação disruptiva, ela muda o comportamento das pessoas, tá? E quanto ao grau de controle que as empresas têm sobre a inovação a gente diz que a inovação pode ser aberta ou fechada. Fechada é quando a inovação segue todo um processo muito rígido, é único, é dela, e ela tenta, de todas as maneiras, impedir o acesso da concorrência a essas informações que ela tem dessa inovação. E na inovação aberta, diferentemente, acontece a partir das diferentes relações entre as organizações, do compartilhamento do conhecimento que as empresas fazem entre si para chegar mais rapidamente ao mercado, né? Atingir a inovação mais rápido e chegar ao mercado mais rapidamente. Então, assim, a inovação não é uma coisa nova, ela não está acontecendo nas empresas agora, nos últimos anos, não. Ela vem acontecendo dentro das empresas há muito tempo. As empresas mais tradicionais e que já lidam com algum modelo de inovação, elas já usam modelos que já foram criados na década de 90, a gente tem lá o funil de desenvolvimento do Clark, a gente tem o Stage Gate do Cooper e outros modelos. Esses modelos que as empresas têm usado, as empresas mais tradicionais, que são as grandes empresas, são modelos mais estruturados, né? Modelos mais rígidos, eles são mais complexos, eles requerem mais controle, e eles são mais focados em inovação na fase de desenvolvimento do produto. Eles não lidam com novos conhecimentos. Esses métodos, eles são baseados no conhecimento consolidado da empresa, né? Eles são muito estruturados, então, eles não lidam com o tipo de conhecimento que a gente quer para a inovação disruptiva, que é descobrir alguma coisa nova, alguma coisa muito diferente, né? A inovação disruptiva, a inovação que as empresas querem agora, é uma inovação que acontece antes dessa fase estruturada de inovação. Quer dizer, as empresas hoje, a grande maioria delas está inovando mais em cima de estruturas, de métodos estruturados, que é com base no conhecimento que elas mesmas têm. Se elas quiserem explorar novos conhecimentos e fazer a inovação disruptiva ou radical, ela precisa encontrar esse movimento, esse exercício de encontrar novas oportunidades, ele acontece antes de um processo estruturado de inovação, né? É aquilo que a gente chama, a literatura chama de front-end da inovação. Ele é anterior à estruturação da inovação. É uma fase menos estruturada, menos previsível, ela é considerada pelas lideranças assim uma fase problemática, mas que ela tem grande potencial de inovação. Só que essa falta de estrutura dela dá a impressão de que o processo todo está mais sujeito a erro. E os líderes não querem se envolver com esse nível de incerteza. Então, eles preferem ficar nos modelos tradicionais mais estruturados. Mas existe uma parte também dos líderes que estão dispostos a investir em metodologias, em práticas que levam à inovação, né? E são essas pessoas que estão procurando novas oportunidades, né? Então, existe essa dicotomia entre a segurança do método estruturado, conhecido, né, formalizado, em detrimento da criatividade, né, que o outro lado reconhece que prejudica a criatividade. Então, as empresas têm tentado encontrar um equilíbrio, né, entre o formalismo do processo e as metodologias criativas, de forma que a criatividade possa acontecer através de um processo estruturado e que as empresas possam utilizar, sim, a criatividade dentro de um processo estruturado, né? Os estudos têm demonstrado, por exemplo, que o design thinking, ele é uma abordagem
que tem essa natureza, né, de ter a criatividade estruturada dentro de um processo e que favorece, reduz as incertezas, as incertezas tanto técnicas quanto de mercado, e gera impacto para a inovação, aumenta a probabilidade de sucesso dos projetos. Ele reduz sensivelmente essas incertezas que tanto preocupam os líderes, né? E essas incertezas, elas são reduzidas com o design thinking através, assim, por conta das informações que a gente colhe, né? São informações suficientes que são obtidas nas fases iniciais mesmo, naquela fase que eu falei do front-end, e que nos dão, e que nos apoiam nas tomadas de decisão. Então, a gente sai de um cenário de incertezas, né? Quando a gente busca uma nova oportunidade, a gente está olhando para o que não existe ainda, para o que a gente não conhece, para um conhecimento que a gente ainda não tem. Então, é um processo em que a gente vai descobrir coisas, vai identificar oportunidades, vai aprender, vai errar, vai consertar. Mas, assim, a gente, no processo de design thinking, dentro do processo criativo, a gente se cerca de muita informação de muito boa qualidade, que vem direto da fonte, que é o usuário, e, portanto, isso nos dá certeza e nos ajuda nas tomadas de decisão dentro do processo, tá? Então, o design thinking tem sido utilizado por empresas que têm inovado, a grande maioria das empresas que inovam, elas têm utilizado o design thinking nessa fase que eu estou chamando de front-end da inovação. Empresas ainda não querem mexer, porque é uma fase de muita incerteza. E como é que o design thinking funciona nessa fase do front-end? Bom, a gente, primeiro, né, como a inovação depende da gente identificar oportunidades, a primeira fase é identificar a oportunidade. É um processo de descoberta, né, em que a gente aproveita esse momento de descoberta de uma oportunidade para dar resposta a um problema, para resolver um problema e com isso gerar valor, né? A gente dá resposta para gerar uma vantagem competitiva, tá? Então a gente identifica a oportunidade, é o primeiro passo para a gente começar a inovar, olhar para as oportunidades e tentar identificar. Depois disso, a gente gera muitas ideias, e gerar muitas ideias significa, refere-se ao nascimento das ideias, ao desenvolvimento das ideias e à maturação das ideias, ou seja, a gente vai de uma oportunidade que a gente identificou, até a gente amadurece, né, essa oportunidade até uma ideia concreta, tá? Que é a fase através da geração de ideias, a gente amadurece essa oportunidade, até que a gente chega à definição de um conceito, que é a fase final, né, do design thinking, que envolve o envolvimento do negócio, mas sob o prisma das necessidades das pessoas e da viabilidade técnica e econômica do negócio. Né? Isso é muito importante a gente observar, porque todos os anos, assim, a gente ouve falar de sempre há grandes lançamentos de produtos em que foi feito grande investimento, né, financeiro, mas que esses produtos duram pouco no mercado, porque eles partiram, foram produtos criados a partir da fase de desenvolvimento, foram produtos criados sem que fosse levada em conta essa fase de descoberta, de checagem de oportunidade, se aquilo realmente era uma oportunidade viável, né? E parte desse fracasso se deve ao fato dos líderes focarem excessivamente no desenvolvimento do produto, quando eles deviam focar nas necessidades das pessoas, porque é nesse campo da necessidade das pessoas que a gente realmente encontra as oportunidades, as melhores oportunidades para inovar, né? Dentro do processo de inovação, logo de início, existe uma fase que tem esse foco, né? Foco nas pessoas, em identificar essas necessidades da pessoa, tá? É um momento de identificação de oportunidades. Ele acontece lá na fase inicial. E a identificação de oportunidades na inovação requer um processo que precisa ser suportado por conhecimento, né? Não é aleatório, sabe? Não é ao acaso. Ele precisa
estar dentro de um processo que suporte conhecimento, aprendizado, né, informação e criatividade, né? As coisas precisam acontecer nesse contexto. E esses são elementos importantíssimos, necessários para identificar a oportunidade, tá? E para nos dar clareza e segurança sobre essa oportunidade e sobre as necessidades da pessoa. É essa clareza e sobre as necessidades da pessoa que desfaz a incerteza que essa primeira fase da inovação pode ter. Tem, né, a incerteza, mas o fato da gente trabalhar com essa visão de oportunidade, aprendendo e colhendo informações, e analisando e checando as coisas com o usuário, isso dissipa um pouco essa sensação da incerteza. E essa fase inicial do processo de inovação, apesar de tudo, tem recebido muito pouca atenção dos líderes, né? Eles, como eu disse, eles estão mais focados na fase de desenvolvimento e de implementação e comercialização dos produtos. Essa fase de identificação de oportunidades, de ideias e de conceito, parte do design thinking, ainda são tratadas de uma forma imprecisa. Mas essa fase é que tem, assim, o maior impacto em termos de resultados obtidos, né? Então, as empresas que não estão lidando com essas incertezas, né, com esse momento de front-end, elas estão perdendo grandes oportunidades de inovação. Quando a gente pensa na inovação, existem vários caminhos que a gente pode seguir, né, para que a inovação aconteça na prática. Um deles é esse que eu estou falando, né, que é o caminho que se inicia com identificar uma oportunidade, né, são as oportunidades e as ideias que a gente identifica que levam a gente à inovação. Isso parece meio óbvio, né, quando a gente fala assim, mas não é tão óbvio porque parte das empresas não dedicam nenhum tempo a esse momento de front-end, e essa fase de identificar oportunidades e gerar ideias fornece informações importantíssimas, né? Informações de qualidade, não só para o próprio momento do desenvolvimento da ideia, né, do projeto em si, mas também para as outras fases de desenvolvimento. A dificuldade está no fato de que essa fase ela é considerada previsível e estruturada, e, portanto, ela é mais problemática para os líderes, como eu falei. Mas alguns gestores resistem a esse nível de insegurança, enquanto outros reconhecem que é necessário se dedicar a atividades criativas, né, bom, enfim, estruturadas, e isso não pode prejudicar o exercício da criatividade, tá? O desafio é encontrar o equilíbrio entre isso, organizar os mecanismos formais de controle da empresa, equilibrar, né, esses mecanismos de controle que os líderes tanto têm necessidade, e criar e manter as atividades, mesmo da criatividade como uma prática dentro das organizações. Claro que as empresas não querem deixar a inovação acontecer ao acaso, isso não pode ser assim, então a gente precisa de uma estruturação, de um processo, ter uma estrutura é mandatório, né, para ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades das pessoas e as necessidades do próprio negócio, a capacidade da organização de inovar, né? Mas as incertezas são bastante reduzidas quando a gente tem informação, quando a gente tem conhecimento suficiente e que pode apoiar o nosso processo decisório, né? Uma dimensão de decisão importante a serem tomadas em relação à inovação refere-se ao tipo de abordagem, né? Essa é uma decisão que a gente tem que tomar, que tipo de abordagem a gente vai adotar? Que tipo de abordagem a gente vai adotar ao longo do processo, né? Que métodos? Quais são os métodos, as ferramentas e que a gente vai usar para suportar esse processo inicial de inovação? A gente precisa de um processo que comporte análise, decisão, ação ao longo do processo de inovação. O design thinking
é perfeito para isso. Já existem estudos que mostram que a maioria das empresas não conhece Design Thinking, não conhece o método, e muitas conhecem, mas não praticam por falta de conhecimento de como adotar, né? Tem muitas dúvidas de como praticar. Portanto, a gente deve considerar que a aprendizagem desses métodos, né, e dessas ferramentas de design é um campo fértil para a inovação e para o desempenho dos profissionais que decidirem, né, fazer parte desse processo de implementação de inovação nas empresas, né? A vantagem da gente escolher o Design Thinking é que ele é um processo criativo que nos ajuda a identificar essas oportunidades que a gente precisa identificar lá na fase inicial da inovação, né? Ele nos ajuda a gerar ideias, a entender as necessidades das pessoas e, portanto, ajuda na redução das incertezas que afligem tanto os líderes, né? E já que o processo busca informações diretamente na fonte, com o usuário, olhando, testando, aprendendo rapidamente, né? Consertando, refazendo, porque o processo de design thinking, ele é assim, iterativo, né? Ou seja, ele acelera o processo de entendimento das oportunidades que a gente vai encontrar e da tomada de decisão em relação à inovação. Então, quando a gente quer iniciar um projeto com foco em inovação, a maior dificuldade que a gente tem é engajar essas lideranças no nosso projeto, no nosso processo, nesse processo de criação, né? Porque eles são resistentes às incertezas. Então, o que a gente precisa fazer é demonstrar confiança, a confiabilidade do processo, né? Quanto ao grau de incertezas, a gente tem que minimizar isso e demonstrar que isso é contornável dentro do design thinking, a gente consegue contornar incertezas e controlar também as possibilidades de erro, né? A gente faz isso documentando todo o processo de descoberta de oportunidade, de geração de ideias. Isso ajuda muito nesse processo de convencimento das lideranças, tá? A gente documentar todo o processo, né? E uma outra coisa importante também que pode nos ajudar muito é criar grupos, né? Criar o grupo, mas assim, com pessoas dispostas, que gostem de coisas novas, que apreciem novas abordagens e que querem aprender, que gostam de praticar a criatividade. Ter esse grupo de apoio é uma coisa bem importante. E começar um movimento de implementação de um projeto de inovação nunca tem precedentes dentro da sua empresa, né? Sempre é novo, sempre é desafiador, e às vezes é solitário, né? Mas não precisa acontecer de uma forma desorganizada e caótica e apartada da empresa, né? Você não precisa começar um projeto isolado e sendo que tudo na empresa está correndo e você está ali fazendo alguma coisa que não faz sentido para o planejamento estratégico da empresa, por exemplo, né? Não pode estar assim, apartado da empresa. A melhor maneira é se apoiar no processo, né, no processo criativo, estruturado, e o design thinking é uma opção ótima para essa fase de front-end, onde você tem que encontrar oportunidades. É o primeiro passo, né? É você encontrar oportunidades, trabalhar em cima dessas oportunidades, registrar tudo muito bem, né? Com o seu time, as atividades que você for fazendo para desenvolver, gerar ideias e tudo mais, vá registrando tudo e, claro, mostra resultado. Dá o melhor, né? Busca o melhor do time e se você chegar a uma ideia bacana, demonstre isso, mostre o resultado, porque mostrar resultado é um argumento indiscutível, né? Então é isso. A coisa mais importante de tudo isso que a gente tem que entender e observar é que começar um processo de inovação, ele é trabalhoso, né? A gente precisa ter um processo, a gente precisa ter um processo que nos ajude a capturar conhecimento, a identificar oportunidades e depois também um processo que nos ajude a saber o que fazer com tudo isso. Então, o design thinking tem essas características, né? É um processo que nos ajuda a entender o problema, a gente gera muitas ideias ainda dentro do processo, e depois a gente tem todas as condições de implementar uma solução que é viável, né? Que traz grande valor para as pessoas, para quem a gente está resolvendo, e, portanto, é um grande potencial de inovação, tá bom? Então, é isso.
Obrigada por tudo, viu? Obrigada, viu, gente? E até